É a Olá, boa versão. tarde. É uma alegria imensa abrir hoje a sessão dedicada ao livro Literatura Mineira 300 anos, que foi lançado em setembro deste ano pelo BDMG Cultural, o Instituto Cultural do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Este livro contou com a participação de 30 ensaístas. E hoje nós vamos conversar com o organizador da obra, professor Jacinto Lins Brandão, e também com 4 autores, 4 dos 30 ensaístas que escreveram para este livro, que teve o objetivo aí de algum modo, reunir a experiência de 3 séculos no campo da produção literária mineira, né? Esses 30 ensaístas foram convidados pelo professor Jacinto, né? E hoje os 4 que estão aqui são professor Aldemaro Taranto Goulart, professora Márcia Marques de Moraes, professora Ivete Valti, professora Raquel Junqueira Guimarães, todos os 4 vinculados à Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, ao programa de pós-graduação em Letras da PUC Minas, que é um programa de altíssima qualidade, por várias razões, entre as quais o talento e a qualidade do seu corpo docente, do seu quadro de professores. Então, para mim, como ex-aluno do doutorado do programa, é um motivo de especial satisfação, de grande alegria poder participar desse momento aqui agora. Eu agradeço muito a coordenadora do programa, professora Juliana Assis, por haver organizado, por haver viabilizado essa iniciativa, e também ao professor Mosair Salomão, com quem eu também conversei, para que esse momento de divulgação da obra fosse possível, né? E esta obra, ela está integralmente disponível no site do BDMG Cultural, lá na internet. Então, você que nos ouve agora tem acesso gratuito, sem nenhum custo, se você entrar no site do BDMG Cultural e digitar lá Literatura Mineira 300 anos. Você vai poder consultar livremente, amplamente, 30 ensaios que cobrem um período longo aí da nossa história literária. Rapidamente, antes de passar a palavra para o professor Jacinto Lins Brandão, eu quero dizer que eu tive a ideia de idealizar esse livro ainda quando presidia o Instituto Cultural do Banco de Desenvolvimento de Minas, o BDMG Cultural. É claro que a efeméride, né, dos 300 anos de Minas foi naturalmente um motivador, não é? Um catalisador para a ideia do livro, né? Mas também pensei na necessidade de gerar um produto de amplo acesso, de fácil consulta e escrito de maneira clara, precisa, didática, ao mesmo tempo profunda, para todos aqueles que se interessem pela nossa história. Alunos da graduação, da pós-graduação, apaixonados pela literatura mineira. Este foi o motivador principal. Quando convidei o professor Jacinto para organizar esta obra, eu apenas refleti com ele sobre alguns poucos critérios que deveriam nortear aí as escolhas do organizador. O primeiro critério, né, que a maior parte dos ensaístas fosse de Minas Gerais, afinal era o instituto de um banco mineiro que iria viabilizar esse processo, né? É claro que não havia proibição de espécie nenhuma, mas havia aí, claro, uma preferência pela produção crítica dos intelectuais sediados em Minas Gerais, né? Assim eu me expresso melhor, né? E das universidades públicas ou privadas do nosso território, né? Nós temos uma produção expressiva, qualificada, que não deixa nada a dever à produção de nenhum outro centro universitário de nenhuma parte do Brasil. O segundo critério que nós consideramos importante preservar foi o critério da distribuição geográfica, não é, dos ensaístas, dos 30 ensaístas. Que esses autores não estivessem concentrados apenas na capital, apenas em Belo Horizonte, né, ou em uma instituição de ensino, ou em duas, né, mas que houvesse aí um convite ampliado para intelectuais, tanto do interior do estado, de várias partes de Minas, quanto para aqueles que trabalham aqui na nossa capital, como forma também de prestigiar professores, estudiosos, especialistas de várias partes do estado. Né? Então, estes foram os critérios
que orientaram, que iluminaram, que inspiraram o professor Jacinto Lins Brandão na organização dessa obra. No mais, o professor Jacinto foi aquele que delineou, que deu os contornos do livro, né, que delineou a obra do modo como ela aparece hoje, em 2 partes, uma parte contendo 14 ensaios, a outra parte contendo 16 ensaios. Né? E aqui, então, eu encerro a minha brevíssima fala, dizendo que foi uma alegria poder participar desse processo. Eu acho que o resultado superou todas as expectativas. Nós temos uma obra com pretensões de permanecer ao longo do tempo, né? Esta é a ambição, pelo menos minha, dessa obra, né? Que ela possa, de um certo modo, auxiliar os pesquisadores do futuro sobre como se fazia crítica literária e reflexão literária nesse nosso tempo presente aqui. Então, ela ajuda os estudantes de hoje, mas ela também pode, de algum modo, inspirar os pesquisadores do futuro sobre como se fazia crítica literária ali pelos anos 20 do século XX. Né? É isso, então agora eu vou passar a palavra ao professor Jacinto. Cada um dos participantes dessa sessão falará cerca de 10, 11, 12 minutos, e depois nós passaremos para os participantes as perguntas que, porventura, forem formuladas pelo chat aqui da nossa sessão. Então, você que nos acompanha agora, se quiser fazer alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, pode escrever lá no chat que eu vou anotar tudo aqui e passar para os conferencistas, tá bom? Obrigado. Professor Jacinto, por favor. Obrigado, Rogério. Eu começo agradecendo a Juliana Alves Assis pela montagem da mesa e pelo convite para estar aqui hoje falando com vocês. O Rogério acabou de fazer uma exposição bem precisa da motivação do livro. Eu queria dizer que a primeira lógica, e esse foi o desenho dado pelo Rogério, que é essa lógica numérica, né? 300 anos, 30 ensaios. Era o primeiro desenho do livro. E o Rogério acompanhou o tempo todo a organização. Bom, com os critérios que foram expostos, a nossa primeira ideia era selecionar 30 autores e encomendar os 30 ensaios sobre aí um número que seria representativo, né, em termos de autores. Na medida da reflexão sobre o livro, nós acabamos constatando que isso reduziria muito o escopo do livro, e por isso fizemos a divisão mantendo uma parte dedicada aos autores, que são 14 ensaios, então, e a outra parte propondo para quem ia escrever recortes temáticos. Bom, esses recortes, eles pretendem explorar, vou dizer assim, os vários lugares da literatura feita em Minas e no Brasil. Falar da literatura mineira é falar da literatura brasileira. No caso nosso, né, o primeiro dado aí do que é mineiro são os 300 anos. Então, falar de literatura em Minas é falar da literatura brasileira, mas não competia nesse caso falar dos 200 anos anteriores, em que já existe produção literária do Brasil, mas não em Minas, que não tinha ainda sido configurada na forma que ela adquiriu, né, como capitania, depois como província, depois como estado. Não quer dizer que, de alguma forma, o que vem antes não seja contemplado, na medida em que nós incluímos um capítulo,
que é um dos ensaios, né, sobre literatura indígena em Minas Gerais, que é uma coisa que eu diria assim, que está sendo mais reconhecida e mais conhecida mais proximamente, mas que guarda a memória de muita coisa anteriormente até a constituição da capitania de Minas Gerais. Bom, na exploração desses territórios, então, digamos que existem assuntos canônicos, vou dizer assim, como o modernismo mineiro, como gêneros, né, o romance, a literatura colonial. Agora, ao mesmo tempo, recortes que vão numa direção mais ampla, né? Então, por exemplo, a abordagem da literatura feita por mulheres, tá? Estudo que foi feito pela Constância Lima Duarte e a Maria do Rosário Pereira, escritoras mineiras, as falas do negro na literatura de Minas, feito pelo Eduardo Assis Duarte. Naturalmente, o suplemento literário, tanto da perspectiva dos contos quanto das gerações, ele está sendo contemplado. O romance, o teatro, nesse caso do século XVIII, e a literatura infantil e juvenil, a literatura marginal, que foi o capítulo da Ivete, que vai falar daqui a pouco, o erotismo na literatura, que ficou com a Lúcia Castelo Branco, né? E a poesia contemporânea, a Raquel também daqui a pouco vai falar que ela escreveu sobre esse assunto. Na segunda parte, então, vem uma sequência de autores, na ordem em que estão aqui no livro, Conceição Evaristo, Lúcio Cardoso, Cláudio Manuel da Costa, Alfonso de Guimarães, Pedro Nava, o Murilo Rubião, Adélia Prado, Bernardo Guimarães, Henriqueta Lisboa, Guimarães Rosa, Júlio Ribeiro, o Carlos Drummond de Andrade, o Carlos Herculano Lopes e o Murilo Mendes. Nessa seleção dos autores, né, a ideia foi... Eles estão mais concentrados na literatura moderna e contemporânea. Agora, ter um autor representativo de várias épocas, né? Cláudio Manuel da Costa, na literatura colonial, o Bernardo Guimarães, o romantismo, o Júlio Ribeiro, realismo, Alfonso de Guimarães, simbolista. Bom, nisso tudo, né, nós poderíamos perguntar, afinal, né, que livro é esse? Esse livro é o quê? Eu disse aqui na introdução que ele não é uma história da literatura mineira. Tá? Não foi pensado assim, até porque, para ser uma história da literatura, os autores teriam menos liberdade de abordar os temas que foram propostos. Isso também é uma característica. Nós pedimos um ensaio sobre um determinado tema, pensando que isso também é uma riqueza do livro. Mostrar o que o Rogério disse. Além do assunto que o livro aborda, ele está fazendo uma amostra das tendências de trabalho com literatura, de crítica literária, de teorização sobre literatura contemporânea. Bom, ele não é também, né, um dicionário. Se ele fosse um dicionário de autores e obras, o verbete teria de ser sempre no mesmo formato. Então, eu diria que, em primeiro lugar, vamos pensar o livro, né, e o momento, ele é uma comemoração.
Basta chamar a literatura mineira 300 anos, que ele está se incluindo, ele pretende se incluir nas comemorações desses 300 anos da criação da capitania e desses 300 anos de produção literária nesse espaço desenhado, né, desenhado lá de outro lado do Atlântico, com interesse que era controlar as riquezas que estavam sendo descobertas aqui. Quer dizer, no meio dessa conjuntura histórica que a gente idealiza, às vezes, né, pensando, o ouro, toda aquela coisa que estava acontecendo, mas eu acho que nós temos de lembrar o que significa uma corrida do ouro, que é um processo turbulento, complicado, violento. Eu acho que a gente devia lembrar assim, a imagem mais recente que nós tivemos disso foi quando descobriram ouro em Serra Pelada. Quer dizer, isso que nós vemos hoje em dia, que é Ouro Preto, um dia foi aquilo. Aliás, o entorno de Ouro Preto, né, aquilo é um queijo com tantos furos de galeria de mineração. E nós temos de pensar que isso significa trabalho, inclusive trabalho escravo, que significa invasão de terras. Tá? Os índios foram tirados dos lugares que eles estavam por causa de uma coisa que nem fazia sentido para eles, que era descobrir o ouro. Isso foi dando... Se nós formos pensar o que é ser mineiro, né? É muito interessante que nós temos um gentílico que indica uma profissão, né? Mineiro, todos nós somos mineradores, mesmo que a gente nunca tenha aberto buraco nenhum no chão para procurar minério. Mas o nome comum, inclusive, que é Minas, ele se transforma no nome próprio, né? Para indicar um lugar da Terra, do globo. E isso, se a gente pergunta, né, inclusive, mas falar de literatura mineira significa o quê? É só mineirice? Eu estava lembrando que um dia me perguntou o Sérgio Peixoto, meu colega na UFMG, que é carioca, né, mas está aqui em Minas, então ele já é mineiro há muito tempo. Mas ele me comentou o seguinte: eu acho engraçado na biblioteca pública ter uma seção que chama Mineiriana. Eu fico imaginando se alguma biblioteca do Rio tivesse uma cariocana, o que significa? Bom, mas isso a pergunta com relação à literatura, que seria uma pergunta, né? Afinal de contas, o que está sendo considerado para ser literatura mineira? É quem nasceu em Minas, quem ficou em Minas, quem produziu em Minas. Eu acho que nós temos de pensar como é que essa experiência de vida, essa experiência de história, nisso que a gente chama de Minas Gerais, esse lugar em que nós estamos, como é que isso se inscreve na literatura? Quer dizer, o que a literatura diz para a gente sobre essa experiência que, como outras experiências, é uma experiência singular, que está ligado ao processo da mineração, à decadência da mineração, a essa coisa que aconteceu tanto, né? As cidades, as vilas que imediatamente eram vilas ricas em poucos anos, Ouro Preto, em poucos anos, era a maior cidade da América, com a corrida do ouro, mas que isso implicou muito rapidamente que elas se transformaram em vilas pobres e outros lugares, por outros ciclos econômicos, por agricultura, por pecuária, eles passaram esses lugares que eram da corrida do ouro, lembrando, tá? Porque aí a gente pensa, a mineração tem essa coisa, né, tão complicada, né? Eu sempre me lembro do verso do Caetano Veloso, né? A força da grana que ergue e destrói coisas belas. É um pouco esse dilema que está em todo lugar, mas que para a gente está muito ligado a essa questão da mineração. Eu fiz referência da minha introdução, porque eu escrevi pouco depois daquilo, o novo desastre vinha
da mineração, que é aquela tragédia de Brumadinho, depois da tragédia de Mariana. Para nós pensarmos isso é uma história difícil, que não é uma coisa ufanista, então. Agora, pensando o seguinte, nós herdamos tudo isso, os bens e os males, e não tem como, nós somos isso. Agora, que é prerrogativa de qualquer herdeiro escolher a parte que quer na herança. Então, quando nós lembramos da literatura, nós estamos lembrando de uma parte dessa herança, dessa história toda dos 300 anos, que, sem dúvida, tem um enorme valor, como tudo que foi construído de belo nas artes, mas também nas tradições, na forma de ver o mundo, que dá esse traço do que é ser mineiro. Acho que eu falei demais, mas tá, então eu espero que tenha dado a ideia do que é o livro. Obrigado, Rogério. Foi ótimo, professor. Muito obrigado mais uma vez. E vamos agora ouvir a professora Ivete Waldt, que escreveu no livro sobre literatura marginal. Professora, por favor. Microfone. Eu fechei e esqueci de tirar. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar aqui com os meus colegas e participar dessa mesa representativa justamente das Minas Gerais, da forma tão importante como o Jacinto acabou de sinalizar. As Minas Gerais, com suas belezas e suas tristezas, suas alegrias e suas mazelas, né? Então, acho muito interessante que o livro, Jacinto, tenha sido organizado assim, porque ele é uma história, mas uma história mais constelar, uma história que são de exemplos, são de alguns flashes, e não uma história linear. Nesse sentido, eu acho que é mais importante do que se fosse a história, entre aspas, oficial, que vai deixando para fora tudo que incomoda aquela linha bem construída. E eu estou dizendo isso como um preâmbulo para falar da importância que foi para mim escrever nesse livro sobre literatura marginal. Eu fiquei muito surpresa com o convite e achei muito significativo o fato de a literatura marginal, seja lá o que significa esse rótulo, que significa muita coisa, participe de um livro organizado por uma associação cultural de relevo em Minas Gerais, né? E por professores universitários, pesquisadores sobre a literatura em geral, e aí focalizando a literatura mineira. Então, nesse sentido, eu comecei discutindo um pouco o que seria marginal. Comecei com o sentido de margens, e iniciei com uma epígrafe do Guimarães Rosa, né? Leio: o senhor estude, o Buriti é das margens, ele cai seus cocos na vereda, as águas levam, em beiras, o coquinho, as águas mesmas replantam. Daí o buritizal, de um lado e do outro, se alinhando, acompanhando, que nem porquê um cálculo, que nem que por um cálculo. Então, ninguém melhor que Guimarães Rosa, do qual a Márcia vai discorrer daqui a pouco, para introduzir essa ideia de margens e de mobilidade. Né? Essa ideia de sempre haverá a ideia de centro e margem, mas nós vamos precisar pensar no movimento que vai acontecer nessa relação centro e margem. Por isso, eu usei também o conceito de territórios, porque nós falamos da capitania de Minas, e a capitania já envolve um conceito de território, como os geógrafos estudam hoje, como um lugar por excelência para nós percebermos relações de poder. Né? Então, o território aí não vai ser só o físico e geográfico, mas vai ser também outras formas de organização
social, política e, por que não, literária, que vão se organizar, essas organizações que vão se formar, né, com elementos, com relações de poder também. Né? Então, resolvi pensar, depois dessa primeira ideia, um pouco no histórico. Falei, gente, eu estou falando de Minas Gerais, vamos pensar um pouco nesse lugar de margem, nesse espaço físico, geográfico chamado Minas Gerais. Né? E aí comecei com Aleijadinho, resolvi começar com Aleijadinho, porque, em primeiro lugar, quando nós pensamos no modelo que vem da Europa, né, o barroco, que depois passou a ser o barroco mineiro, e ontem a Miriam falava que tem muitos elementos dentro do chamado barroco do Brasil e dentro do próprio barroco mineiro, então eu fiquei pensando, o Aleijadinho já era um mestiço, né, já trazia no corpo uma marca de marginalidade, que é o seu problema físico, né? E assume esse lugar de construir as obras de arte com o material próprio da região e com um deslocamento desses modelos. Né? De Aleijadinho, eu pensei no Cláudio Manuel da Costa, que eles eram, inclusive, amigos, né? E pensei nas cartas chilenas do Gonzaga, em seu diálogo, não é o enunciador, em seu diálogo com o que seria o Cláudio, a representação enunciativa do Cláudio. Né? E eu tinha relido para ser da banca da Miriam Bittencourt, e pensei, gente, olha o lugar aqui do pobre, olha o lugar nas críticas ao grande governador que foi transformado no fanfarrão Minésio, nós vamos ter falas extremamente significativas do enunciador criado por Gonzaga, né? Como, por exemplo, vou ler um pedacinho, né, das cartas chilenas, quando ele fala: o pobre, o Doroteu, né? O pobre, porque é pobre, pague tudo. E o rico, porque é rico, vai pagando sem soldados à porta, com sossego. Não era menos torpe e mais prudente que os devedores todos se igualassem? Então, imaginem, no século XVIII, né, um diálogo encenado entre o Doroteu com a personagem do Cláudio Manuel da Costa, e ele clamando pelos pobres, pelos anônimos, que são prejudicados em relação aos poderosos. Né? Então, aí nós já temos um pouco dessa representação da margem, né? Esse trânsito da margem. Alguém podia dizer, mas o Gonzaga era um homem rico, era um homem poderoso, né? Mas nós estamos vendo aqui justamente a mobilidade, e não a ideia de dicotomias, né? Foi pelo menos o que eu tentei passar. Depois das cartas chilenas, eu fiquei pensando em outros mineiros que trabalham também sobre esses segmentos, né? São eles próprios migrantes, porque tem muito essa ideia dos escritores mineiros irem embora de Minas, e também escrevem sobre os migrantes, né? Entre eles, eu falei de mais de um, mas entre eles nós vamos ter o Rufato, né? O Rufato, com eles eram muitos cavalos, que vai mostrar justamente a migração do mineiro para São Paulo. Mas o Ele Era Muito Cavalo já é resultado, né, da grande saga que ele escreveu dessa migração, que é o Inferno Provisório, com seus cinco volumes, né, todos de migração dos mineiros para São Paulo. Mas em Eles Eram Muitos Cavalos, que é um verso da Cecília Meirelles, que vai tratar da Inconfidência Mineira. Então, nós vamos vendo todas essas imbricações, né? A Cecília Meirelles escreve aí a respeito daquilo que o Jacinto dizia: nosso ouro vão levando e o povo aqui sempre pobre. Né? Mas o fato tira o verso justamente do romance
sobre os cavalos, e os cavalos são anônimos, né? Então, lá no romance 84, né, que se chama Dos Cavalos da Inconfidência, ela reforça essa relação cavalo-cavaleiros, já escrita no poema base, e vai associar a população desnomeada, que habita aqueles campos, que trabalham na mineração. Vocês me avisam um pouquinho antes, porque às vezes eu me estendo muito no início, posso faltar coisas importantes, né? Então, eu vou trabalhando um pouco com essa ideia do anonimato, né? Essas personagens anônimas e o anonimato como uma forma de resistência também. Como é que esses anônimos se inscrevem e como é que a literatura os fazem permanecer na sua luta, né? Mas depois, num outro momento, eu resolvi trabalhar, então, a assunção dos nomes. O momento em que algumas pessoas, alguns escritores dados como marginais, começam a ser publicados. E aí, o exemplo maior, Carolina Maria de Jesus, que é mineira, Sacramento, embora tenha ido embora para São Paulo. Mas há a ideia da mobilidade também e dessa luta pela vida, e dessa vontade de se inscrever no espaço da literatura, que é uma grande vontade dela, né? Depois, escolhi uma outra pessoa, que é outra que tem o sobrenome Jesus, né? Que é a Zusa, né? Que é justamente a Maria de Jesus, que vai escrever cadernos, depois retomados pela Vera Felício, chamado, que ela deu o nome de Divã de Papel. Mereceu um grande lançamento na Academia Mineira de Letras, né? Então, tem vários textos sobre a Carolina Maria de Jesus, muita crítica literária, muita discussão. Sobre a Zusa, a Gislaine, que foi me orientando, fez uma dissertação, eu escrevi. Então, isso vai mostrando essa mobilidade que caracteriza esses escritos marginais. Depois eu chamei a outra parte de enunciações coletivas, né? Que é justamente o lugar dos movimentos. E eu vou remeter aí à geração mimeógrafo, lá dos anos 70, mas o grande boom desse tipo de publicação aqui em Minas acabou sendo nos anos 90. Vários grupos, né, como o Panela de Expressão, por exemplo, né, um pessoal, o movimento pró-jovem, adolescente, né, e hoje vocês encontram tudo isso nos blogs aí na internet, né, e pessoas como o Renato Negrão, e depois nós temos uma grande reportagem no jornal Pampulha, na época, em 1997, que esses grupos, né, que eu estou chamando de enunciações coletivas, começam a se movimentar, então, transitando entre a periferia e o centro, aquilo que é dado como centro, né? E são muitos os diálogos que se estabelecem, por exemplo, com o Oiticica, seja marginal, não seja herói, né? E vários outros que não dá tempo aqui para a gente mencionar. Então, na linha das cooperativas periféricas, nasce em Belo Horizonte o Coletivós, feito segundo o modelo da Cooperifa em São Paulo, do Sérgio Vaz. O Sérgio Vaz, por exemplo, faz a Semana de Arte Moderna da Periferia, só isso daria para a gente conversar muito tempo, né? Então, o Rogério Coelho é um dos fundadores do Coletivós, que tem sua sede no Barreiro, e eles todos usam os bares, nos bares populares, nos bares simples, né, que acontecem às noites de declamação coletiva de poema, de composição de poema, né? E aqui eu fiz um estudo um pouco mais detalhado de
textos, inclusive acadêmicos, que foram escritos e que estão sendo escritos sobre esses movimentos. E desses movimentos periféricos, inclusive os saraus, nasce os islãs, né? Tudo isso tem modelos no mundo todo, mas a gente está falando especificamente daqui. Então, os representantes, por exemplo, o Islã em Belo Horizonte, né, vai justamente mostrar um espaço de performance, né, de performance coletiva, de uma voz coletiva, e aí eles discutem, não, vamos para o centro sim, a periferia tem que ocupar o centro. Aí eu começo a ter sessões debaixo do viaduto da floresta, né, e em vários outros lugares, e em vários bairros, e os saraus, que deslocam aquela ideia do sarau erudito, das casas, tão importante no século XIX, para o sarau de rua, né? E aí a Camila Félix fez um livro chamado Mapa dos Saraus da Grande BH. Ela mostra, né, a quantidade de... Agora saiu até em livro impresso também, mas também vocês encontram no site, a quantidade de sarau, e os saraus, que aí começam os saraus das mulheres, sarau das vira-latas, os nomes são muito interessantes, né? Esses saraus viram objeto de tese na Faculdade de Educação, de estudos de alfabetização fora da escola, por exemplo, como a tese do Luiz Eduardo no Cefet. O próprio Rogério Coelho fez um estudo desses movimentos na Escola de Belas Artes da UFMG. Então, o que eu estou querendo destacar aqui, que meu tempo deve estar terminando, é justamente que é um movimento marginal nesse sentido também de que é móvel, que são as margens mesmo, né? E até mesmo um pouco no sentido do rosa, né? De terceira margem, quer dizer, essa possibilidade de outras construções que não sejam as instituições, as territorialidades instituídas. E a própria Camila Félix mostra como muitas vezes os saraus levam a uma tomada de praças abandonadas, reconstrução de espaços, né? Então, você vai percebendo a interferência desses movimentos na cidade. Então, foi essa a ideia que eu tomei de escritas marginais, de poesia marginal, né? E retomando a ligação, evidentemente, hoje, contemporaneamente, com os movimentos, como o rap, o hip-hop, né? E vários outros a street dance, né? Então, a rua sempre foi um espaço extremamente caro para mim. E eu lembro de uma geógrafa que dizia: a rua importante, rua boa, é a rua cheia de gente, né? Então, a rua, quando fica mais deserta, é que está todo mundo escondendo a violência e tal, quando o movimento é contrário. Então, eu terminaria justamente dizendo essa ideia da rua como esse espaço coletivo, como esse espaço de troca, esse espaço de interação. E ainda acentuando que a rua entra na academia e a academia entra na rua, né? São muitas as iniciativas. Os nossos próprios alunos, como o Rogério Coelho, foi fazer mestrado, mas não abandonou o lugar lá do sarau. Ele ocupa cargos importantes no Estado de Minas, na Secretaria da Cultura, mas ele está transitando e organizando eventos lá no Centro da Referência da Juventude. Então, é muita coisa, mas, por hora, um recadinho para as pessoas pensarem e consultarem essas referências, que são muitas. Muito obrigada. Não sei quanto tempo eu falei, pensei que ia marcar, mas não marquei. Fica tranquila, foi ótimo, professora Ivete, um prazer grande. Vamos ouvir agora a professora Raquel Junqueira Guimarães, que no livro Literatura Mineira 300 anos escreveu sobre a poesia contemporânea em Minas. Professora Raquel. Boa tarde a todos presentes aqui, todos que estão nos ouvindo, né? Enfim, em qualquer momento que estejam, né? Porque a gente sabe que se isso fica gravado, vão ouvir em vários momentos.
Então, boa tarde para os de boa tarde, boa noite para os de boa noite, bom dia para os de bom dia. Né? Bom, a outra coisa que eu gostaria, assim, nesse começo, é agradecer o convite do programa, né, que nos foi feito pela professora Juliana, nossa coordenadora, para que estivéssemos aqui hoje reunidos, conversando sobre essa produção que se tornou, assim, de certo modo, assim, muito nossa, né? São 4 de nós dentro do programa escrevendo nesse mesmo livro. E me parece, de fato, é muito bom que a gente comemore também, dentro dos nossos 30 anos, né? 31 anos, essa nossa presença e estarmos juntos nesse momento. E quero acrescentar que para mim sempre uma honra estar na presença de todos vocês e, sobretudo, de professores que foram meus professores em alguns momentos, ou que eram professores quando eu cheguei aqui para estudar na UFMG. E eu, às vezes, fico até um pouco perplexa sempre de pensar, olha, eu estou com eles agora. Mas eu não me canso de sentir isso, e eu acho que isso é bom. Eu parti para escrever o meu texto de 2 coisas. A primeira era uma constatação. Durante um período, eu comecei a fazer um levantamento de escritores recentes, assim, entendendo até a noção de contemporâneo como um tempo muito presente e muito recente. E, diante de um determinado levantamento, eu observei que um número muito grande de escritores muito jovens, em seus primeiros livros, faziam uma referência muito grande a determinados escritores da nossa literatura. Um deles era Carlos Drummond, e os outros 2, Manuel Bandeira e João Cabral de Melo Neto. E uma referência do tipo, ou um crítico, ou uma orelha do livro, dizendo que ele procurava uma dicção drummondiana, ou ele tinha uma dicção bandeiriana, ou então a palavra corta como a de Cabral, essas coisas. Eu comecei a observar, portanto, que havia uma questão dessa proximidade dos novos escritores com os escritores, esses 3 escritores, principalmente do século XX. O outro ponto que eu tomei foi um conceito de contemporâneo vindo do Agamben, e que eu cito. A contemporaneidade é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distância. E ainda com Agamben, pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com este, nem está adequado às suas pretensões, e portanto, nesse sentido, inatual. Então, esses 2 elementos, quer dizer, um fato e um conceito, vamos dizer, nessa ideia de contemporâneo do Agamben, que vão nortear o texto que eu escrevi, cujo nome que dei foi Poesia de Minas, sempre contemporânea. E pensando ainda numa outra questão do contemporâneo, que é a contemporaneidade que existe no ato de ler, em que um sujeito leitor toma um texto de outro tempo, e esse texto passa a ser do seu tempo no momento em que o lê. Então, são questões que norteiam. Assim, eu comecei a perceber, a partir desse conceito do Agamben, eu comecei a percorrer quais são as tensões promovidas pela arte, né? Pela arte de alguns poetas mineiros que se relacionaram ou se relacionam com seu tempo com essa discronia, né? Conforme diz o próprio Agamben. E parti para fazer o meu levantamento especificamente da literatura impressa, sem deixar de mencionar ainda que no final as experiências verbo e voco visual, por exemplo, que não são exclusivamente impressas. Mas eu digo isso no texto exatamente para poder deixar bem claro que eu compreendo que há literatura oral, literatura verbo visual, enfim, outras naturezas artísticas que estão aí no campo do também literário. Nesse processo, eu comecei a tomar alguns apontamentos críticos sobre alguns escritores mineiros, e eu começo da intervenção do Cândido a respeito do Cláudio Manuel da Costa, em que ele diz assim: não será excessivo acrescentar que, enquanto a maioria dos poemas pastoris
desde a antiguidade, tem por cenário prados e ribeiras, nos de Cláudio há vultosa proporção de montes e vales, mostrando que a imaginação não se apartava da terra natal. Então, isso aqui já é uma das discronias, por exemplo, que me fazem ver. E junto com essa opinião do Cândido, tem uma citação que eu quero fazer, inclusive, em homenagem, né? Uma citação da professora Melânia sobre o Cláudio Manuel. Ela diz assim: se considerarmos as condições de existência do intelectual brasileiro à época, veremos que eles exercitaram, na expressão do escritor argentino Ricardo Piglia, a mirada estrábica, ou seja, um olho posto na tradição europeia portuguesa, outro na realidade local. Eu, então, estou tomando essa ideia do olhar enviesado, né, para a realidade, como um processo de entender o contemporâneo e a relação dos escritores entre si, inclusive. Por isso, né, e pensando no próprio processo criativo do Drummond, um dos poetas que eu tomo logo depois, depois do Cláudio Manuel, é Carlos Drummond de Andrade, que ele trabalha, se a gente tomar como exemplo o sentimento do mundo, né, nós vamos perceber que o Drummond, no Sentimento do Mundo, revela o lado obscuro do tempo da vida, né? Exatamente por conseguir, usando agora o Agamben, manter fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Diante desse fato em que eu tomo Cláudio Manuel e o Drummond, eu vou observar que, e eu já tinha dito antes, né, aqui para vocês, que o Drummond é um poeta que vai ser muito referido pelos poetas mais jovens. Eu percebi que o Drummond se torna, para os escritores recentes, né, nem tão recentes todos, mas, enfim, alguns mais recentes, outros menos, o que eu chamo no texto de âncora criativa. O que significa? É um escritor que é tomado como ponto para diálogo, né, no processo de criação. E o Carlos Drummond, conforme vocês sabem, vai ser muito referido mesmo. Eu faço um levantamento de alguns casos, né? Bom, primeiro, o próprio olhar do Drummond é esse olhar, conforme eu disse, olhar também para o ponto escuro do seu tempo, e esse gesto vai aparecer naquilo que eu vou chamar no texto na herança drummondiana, que são os poetas mineiros mesmo. E aí eu digo, claro, eu trouxe os nascidos em Minas, né, de cidades diferentes, isso eu meio que olhei um pouco, esses poetas que olharam para a obra do Drummond para dialogar com ela, em geral, em discronia, de sintonia, né, coisa nesse sentido. Eu faço um levantamento, vou citar muito rapidamente, um deles é o Cacaso, por razões muito particulares. Primeiro, porque gosto muito dele, esse é o motivo principal. E segundo, que ele é meu conterrâneo, e eu tenho o maior orgulho disso. Então, o Cacaso, o Antônio Carlos de Brito, que é nascido em Uberaba, e ele escreveu um livro chamado Mar de Mineiro, e um poema chamado Fazendeiro do Mar. Só com esses títulos eu deixo claro que é um diálogo muito evidente com o Fazendeiro do Ar, do Drummond, e aí tem trechos muito interessantes, porque ele vai dizer: Mar de Mineiro é vão, Mar de Mineiro é silvério, que são essas coisas, vamos dizer, também confidentes, né? Um outro exemplo que, claro, trago desse tipo de diálogo dos poetas de tempos diferentes, nas escritas dos mais recentes, né, é Adélia Prado, com seu conhecido Vai Ser Coxo na Vida é Maldição para Homem, Mulher é Desdobrável, e Eu Sou. E no caso das duas escritoras mais recentes, eu trago Ana Martins Marques e Ana Elisa Ribeiro, com poemas que têm títulos de poemas do Drummond. Então, a Ana Martins Marques tem um poema que chama O Lutador. Claro que nos remete diretamente ao Lutador do Drummond, né? E aí é um diálogo muito curioso, e que nós temos um texto do Drummond muito longo, né? Muito longo, e o dela é muito curto. Então, isso já chama atenção por um conjunto de motivos. Eu faço um pequeno detalhamento dessas minhas impressões que eu estou aqui deixando para vocês. E, então, tem o Lutador, da Ana Martins Marques. E, no caso da Ana Elisa Ribeiro, o texto que eu trouxe é Sentimento do Mundo, que é também o nome não só de um poema, mas o nome de um
artigo do Drummond. Ainda na linha dos diálogos drummondianos, eu cito o Fabrício Marques e o Edmilson, o Fabrício aqui de Belo Horizonte e o Edmilson de Juiz de Fora, o Edmilson Almeida Pereira, tá certo? Para concluir, então, isso é um ponto, quer dizer, o que eu chamo o conceito que é o contemporâneo, os poetas menos recentes e as suas formas dissincrônicas de estar na relação com o seu tempo, e a herança drummondiana no centro dessa atividade. E, para terminar, só para eu não deixar de me referir ao que eu chamei no meu texto de outras texturas, outras tessituras e outras leituras, eu menciono 2 artistas mineiros que a literatura está no centro do seu trabalho e que se reivindicam, eu diria, numa outra tradição, que é a tradição das vanguardas, mais ligadas aos irmãos Campos e ao Décio Pinhatari e ao Hélio Oiticica, tá? Que são o Sebastião Nunes, que é nascido em Bocaiúva e que hoje vive em Sabará, e que tem, enfim, uma obra que é visual e que é de colagem, uma obra muito de vanguarda mesmo, é um trabalho experimental, né, que eu fiz questão de mencionar, e o Ricardo Aleixo, que é um artista que se dedica a manifestações estéticas que transcendem os limites da palavra impressa e que desenvolve o que ele mesmo chama de reverbivoco visual, que é um nome muito comprido e muito difícil, às vezes, de ser pronunciado, mas é uma atitude criativa que o Ricardo Aleixo apresenta e que me parece muito interessante lembrar nesse momento. Então, para eu concluir, o que eu penso ter feito nesse texto, né, é uma espécie de gesto metonímico por meio do qual eu consigo apresentar algumas formas da produção literária de alguns mineiros, né? Ao reuni-las desse modo, o que eu procuro é destacar que a literatura, em suas diferentes manifestações, ao encenar as tensões da relação do sujeito com seu tempo, torna-se sempre contemporânea, porque retrospectiva e prospectiva, porque apresenta um modo de olhar o tempo do poeta e um modo de falar do presente, sempre anacronicamente. Um olhar torto, irreverente, estrábico. Esse olhar do poeta é a lente da poesia, mineira e brasileira. Obrigada, é isso. Muito bem. Muito obrigado, professora Raquel, pela bela exposição. Nós estamos aqui reunidos para falar, né, do Literatura Mineira 300 anos, que reuniu 30 ensaístas, entre os quais estes 4 talentosos mestres que aqui hoje estão reunidos, Ivete Valti, Raquel Junqueira Guimarães, Aldemaro Goulart e Márcia Marques de Moraes, e o nosso querido Jacinto Lins Brandão, que é o organizador desse livro, que eu lembro a todos, sobretudo aos que chegaram agora, né, à nossa sessão, que está integralmente disponível, sem custo, gratuitamente, no site do PTMG Cultural. Muito bem, vamos agora ouvir o professor Aldemaro Taranto, que aí já começará a falar sobre temas focalizados pela segunda parte do livro, né? Se Ivete e Raquel falaram sobre temas relacionados à primeira parte do livro, aos grandes temas de que o livro trata, agora Aldemaro primeiro fala sobre Murilo Rubião e Márcia depois fala sobre Guimarães Rosa, os 2 ensaios já contidos na segunda parte do livro. Com a palavra, então, o nosso querido mestre Aldemaro. Muito bem, eu quero também iniciar mostrando aqui o meu agradecimento à professora Juliana, coordenadora do nosso programa, né, por essa oportunidade, e também ao professor Jaci, que foi, de fato, quem me convidou para participar dessa publicação, falando sobre Murilo Rubião. Muito obrigado, portanto, a todos. Né? Bom, o Murilo Rubião, ele é pode-se dizer, o principal cultor da literatura fantástica no Brasil. Né? A obra do Murilo está inteiramente vazada, a obra publicada em livros, é claro, né? Mas a obra publicada em livros está inteiramente vazada nesse modelo do fantástico, da literatura fantástica. Né? E uma coisa que me pareceu, quando eu tive a oportunidade de saber desses elementos, desses aspectos, me pareceu muito curiosa, é que o fantástico, que é essa forma de colocar o real de cabeça para baixo, ele tem uma incidência muito significativa na vida do Murilo. Quer dizer, o Murilo, então, é um autor que, quando se trata do fantástico,
ele tanto investe na construção da sua literatura, como acaba sendo também uma espécie de objeto dos deuses que lançaram, né, essa perspectiva fantástica no nível da vida dele. Bom, é por isso que eu coloquei até no meu texto esse título, né, Não Crio em Brujas, Espero que las Azai, que é em castelhano, mas é um dito de origem galega, porque me parece exatamente o que acontece com o Murilo, né? E há coisas que, inclusive, de que eu participei assim diretamente, tendo oportunidade de verificar como essas questões fantásticas na vida do Murilo ocorreram, né? Vamos ver se eu teria tempo para citar pelo menos um ou dois desses acontecimentos que me parecem muito significativos. Bom, mas alguns aspectos que eu vou pensar aqui na obra do Murilo, primeiro porque não temos tempo para fazer uma imersão mais significativa nessa obra dele, que é extremamente profunda e muito gratificante, né, para o leitor. Eu diria que um dos aspectos, além do fantástico, né, um dos aspectos que chama a atenção na obra do Murilo é que é uma obra relativamente pequena, né? Porque o Murilo, na verdade, ele publicou 8 livros, e esses 8 livros têm 93 contos. Mas o que chama a atenção é que desses 93 contos, apenas 30 são assim, originais. Os outros 63 são, na verdade, republicações dos contos anteriores, né? E exatamente isso é que faz uma coisa muito curiosa na obra do Murilo, porque ele republicou mais do que publicou. Mas ocorre que o Murilo nunca fez uma republicação procurando reproduzir aquilo que ele já tinha. Não é um aproveitamento de um material que já tinha sido colocado em circulação. O Murilo, todas as vezes que republicava os seus contos, ele fazia, às vezes, até mesmo profundas modificações no texto que tinha sido publicado anteriormente, né? Quer dizer, isso aí está muito de acordo com dois aspectos. O primeiro é a consciência crítica que o Murilo sempre demonstrou no que diz respeito à produção literária, né, ao fenômeno da literatura. E a segunda coisa é exatamente o Murilo ter uma consciência de que a língua não é capaz de dar conta do real. Portanto, é necessário que esse real seja visitado por inúmeras vezes e seja visitado de diversos ângulos, né? E ângulos que normalmente são os ângulos do exagero do fantástico, né? Da criação assim, do dado, às vezes, do impossível e do impossível crível, né? Que acontece no fantástico. Então, o Murilo tinha essa concepção de que era necessário fazer modificações todas as vezes que ele ia republicar um livro. E é por isso que ele uma vez disse que a literatura para ele era uma maldição. Por quê? Porque ele disse que só tinha efetivo prazer no momento que ele estava criando um texto. Depois era aquele sofrimento e aquela angústia de cortar, de emendar, de retirar, de reescrever. Então, para ele, esse era um momento bastante angustiante e é exatamente o que ele fazia constantemente nas republicações. É uma coisa que é muito interessante, que eu tenho, inclusive, até um projeto de me dedicar um pouco a examinar essa questão das republicações do Murilo e ver o que poderia ter levado o Murilo a fazer as modificações e as republicações, né? Eu já tenho um material muito amplo coletado sobre isso, falta agora dar uma última lida e procurar exatamente organizar isso num projeto, né? Mas é curioso verificar o seguinte: o primeiro livro do Murilo, que o primeiro livro é o Ex-Mágico, o primeiro conto desse primeiro livro é o Ex-Mágico da Taverna Minota, é o texto que o Murilo mais publicou, mais republicou, porque ele foi republicado 4 vezes, né? A grande maioria passou por um processo de 3 republicações, né? Mas há alguns fatos curiosos, como que há 8 contos que só foram publicados uma única vez. Por que o Murilo teria feito
esse tipo, né, de juízo para achar que não valeria a pena republicar mais esses pontos. E ainda mais em 2 pontos do livro dele, um dos livros que o Murilo publicou, já quase que no final da sua produção literária, de textos originais, foi o último texto original, aliás, o único livro de textos originais que ele publicou, foi em 1974, tem lá, nesse conjunto de 9 contos, 2 que ele jamais publicou de novo. Né? Quer dizer, por que o Lodo e Petúnia, que são os 2 contos desse livro, né, que ele não republicou, o que teria nesses pontos que a gente poderia tentar descobrir nesses pontos que levou Murilo a ter essa concepção? Então, ele espera fazer um estudo a respeito disso. Mas a reescrita que o Murilo faz tem como objetivo também procurar atender àquela dimensão perfeccionista. O Murilo era um perfeccionista. Né? Então, ele tinha um interesse da coisa ser cada vez melhor, cada vez mais bem elaborada. Então, para ele, embora fosse uma maldição, como ele disse, né, mas para ele era uma coisa assim, uma coisa imperiosa, de modificar os textos, porque os textos nunca estão terminados. Aliás, texto nenhum nunca termina. Né? Então, é preciso que sempre se pense em modificar. Isso é uma outra coisa que a gente vê em quase todos os escritores, né? Com exceção de Clarice Lispector, pelo que a gente sabe, os outros todos têm, quando tem a oportunidade de republicar, sempre dão uma mexida. Só que o Murilo, às vezes, fazia mexidas muito significativas. Né? Bom, e a opção pelo fantástico, que é um outro aspecto que eu gostaria de abordar, isso, evidentemente, tem a ver com a consciência social do Murilo, porque, na verdade, o fantástico é uma forma de redimensionar aquilo que passa misturado com muitas coisas e que acaba não sendo visível. E essas coisas que passam de modo invisível, como uma vez até o Murilo disse, normalmente são aquelas coisas que trabalham no sentido de oprimir o ser humano, de explorar o ser humano e de fazer coisas que levem o ser humano a um beco sem saída. É por isso que as personagens dele, a exemplo das personagens de Kafka, são personagens que não têm perspectiva de encontrar uma saída para os seus grandes problemas e os grandes mistérios que elas enfrentam. Né? Essa foi realmente uma tônica que sempre se destacou na obra do Murilo, como que ele corre muito na esteira do Kafka, né? Não só no que diz respeito a essa opção pelo fantástico, mas também nessa questão de mostrar personagens emparedadas e que não têm saída para os problemas que enfrentam. Isso até é que levou muita gente a achar que o Murilo era um imitador de Kafka. Ele, mais de uma vez, teve a oportunidade de dizer que isso não é verdade, porque quando ele leu Kafka pela primeira vez, ele já tinha publicado alguns dos seus contos que estavam dentro daquela perspectiva. E um outro problema, portanto, ligado a essa ideia do fantástico e da semelhança com as personagens kafkianas, é que a obra do Murilo, a exemplo da obra do Kafka, também tem um viés trágico que é dominante nelas. Né? Quer dizer, as personagens do Murilo estão sempre experimentando aquela perspectiva de o homem ser indiscutivelmente um animal trágico, tal como disse o Gerd von Hay. Né? Quer dizer, o homem sempre está em luta com forças que lhe são adversas e que lhe são muito superiores. Por isso é que é uma luta que resulta quase sempre em fracasso, como as personagens murilianas e kafkianas, exatamente por isso. É porque essa dimensão da luta contra os deuses é uma luta que está quase que definitiva, já antecipadamente perdida. Né? Um outro aspecto que eu também lembraria aqui é um outro detalhe muito interessante na obra do Murilo. Todos os textos dele têm uma epígrafe. E são sempre epígrafes bíblicas, 3 apenas do Novo Testamento e as outras todas do Velho Testamento. Né? E o que é muito curioso é que essas epígrafes, quando examinadas com mais atenção, elas revelam uma dimensão trágica que imanta a obra do Murilo. Né? Quer dizer,
é muito comum, às vezes, um indivíduo lendo Murilo, ver aquele texto vazado no Fantástico, uma coisa assim, que às vezes parece muito misteriosa, ele vai com aquela ânsia ler a epígrafe na expectativa de que a epígrafe pudesse lhe dar uma luz, pudesse lhe dar uma direção de compreensão da leitura. Porque é algo inteiramente liviado, porque as leituras não estão ligadas, assim, digamos, diretamente com os textos. O que liga as epígrafes com o texto, com os textos, é exatamente o trágico, a dimensão trágica. Então, examine-se a dimensão trágica na epígrafe, vai se ver que a dimensão trágica também está lá no ponto. Eu acho que já cheguei, Rogério, no final do meu tempo, né? Então, eu iria apresentar aqui alguns fatos curiosos que mostram o fantástico, né? Tomando conta da vida do Murilo, mas isso fica para uma outra oportunidade, ou então, se alguém tiver o interesse em saber que fatos são esses, está aí no livro, né? O texto que eu produzi, lá estão esses elementos que são realmente absolutamente extraordinários, né? Murilo foi, portanto, um autor que escreveu fantástico e que teve uma vida repleta de acontecimentos fantásticos. Muito obrigado. Nós temos que agradecer, professora Odemar, essa bela fala sobre o Murilo Rubião. Agora eu passo a palavra para a nossa querida professora, minha orientadora, professora Márcia Marques de Moraes, que assinou um ensaio sobre Guimarães Rosa no nosso livro Literatura Mineira 300 anos. Por favor, Márcia. Então, eu também vou tentar falar nos 10 minutos que nos foram dados, né? Porque o importante também é que a gente comece a dialogar e atenda, né? Assim, a curiosidade de todos que estão nos assistindo, porque, na verdade, o que a gente quer mesmo é que o livro seja lido. Mas eu começo agradecendo vivamente, né, a coordenadora do programa, a professora Juliana, que possibilitou que nós 4 estivéssemos aqui para conversar, né, com o público e conversar, sobretudo, com os alunos que estão aqui, sobre essa nossa produção, que faz parte, com muita honra e com muita alegria, do livro que o Rogério estruturou na cabeça dele, que o Rogério criou a ideia, né, desse livro, quando ainda presidente do BDMG Cultural. E, então, agradeço, então, a Juliana, a presença de todos, a companhia, a partilha dessa mesa com todos que aqui estão. Agradeço ao Rogério, agradeço ao Jacinto, que deu forma, né, a essa quantidade, né, de ensaios, que são 30, para lembrarem os 300 anos, e que fizeram um catatal de 445 páginas, não é? Lindo livro, um livro vermelho, como eu adoro que seja tudo vermelho. E então, eu queria muito contar como é que foi assim, o convite que eu recebi, que no caso foi do Rogério, que trocou comigo uma ideia, estávamos ainda trabalhando juntos, né, na orientação lá, e eu fico sempre muito preocupada sobre que público é o público leitor do texto que a gente está pensando, né? Ou que público é o público plateia do evento de que a gente vai participar. Isso me encuca muito, sempre, sobretudo, em se tratando de Guimarães Rosa, né? Porque eu sempre digo, a plateia que assiste a alguma fala de Guimarães Rosa é, em geral, muito heterogênea, porque ela é uma plateia que vai de pessoas que têm muita curiosidade para ler Rosa e ainda não tiveram oportunidade, ou quando a tiveram, não conseguiram ir à frente e têm vontade de voltar, ou então o outro extremo, gente que já leu diversas vezes, né? O romance, os contos, e são pessoas, e nós temos em Rosa leitores que eu estou usando uma expressão que li ontem de alguém se referindo ao leitor do Guimarães Rosa, leitores que são fanáticos, né? Eu li isso no ensaio ontem, de um médico que escreve sobre Guimarães Rosa,
e ele fala de um leitor fanático com que ele encontrou lá em Bocaiúva, que é outro enigma rosiano que me chega por agora. Mas, então, eu fiquei tentando mapear o leitor desse livro. E, conversando com o Rogério, eu entendi que eu devia escrever um texto que fosse de acesso público. Eu gostaria de ler, então, essas palavras que agora estão, né, na introdução do livro, porque eu acho que reflete bem, né, a proposta do livro, né? E também porque é muito bom ler o Rogério. É muito bom porque o Rogério é uma pessoa que tem um texto lindíssimo, nós todos sabemos, e é bom lê-lo. Né? Então, eu quero ler. Ele diz assim, ó, produto de interesse público, este livro foi feito, este livro foi feito para habitar as salas de aula, as bibliotecas, os centros comunitários e os clubes de leituras de todos os cantos do Brasil. O seu destino é ganhar a estrada, né? Sem limites, e inspirar a reflexão, a crítica e a discussão entre alunos, professores e leitores, sejam quem forem, estejam onde estiverem, sobre esse impressionante patrimônio de 300 anos. Né? Então, eu tentei fazer um texto que conversasse com o leitor comum. E a minha opção, então, foi exatamente escrever um texto que contasse, que tocasse nas questões biográficas do Guimarães Rosa, e que, ao mesmo tempo, puxasse o fio da obra dele, tanto para os que já leram, porque tentei fazer alguma coisa assim, da ordem associativa, e de uma certa maneira, na medida em que eu pude, criativa, e portanto, o meu texto chama Vida e Obra nos Alinhavos da Linguagem. Então, eu fui fazendo, desde o nascimento, o apelido Joãozito, a questão da miopia, e fui pontuando todas essas questões que estão nos textos rosianos, né? Cai lá, porque sempre digo, para quantos também já me ouviram, então já vai ser um déjà vu daqueles mesmo, mas sempre digo que, na verdade, o Rosa ele procede como se fosse um Hitchcock. Né? Assim como o Hitchcock sempre atravessa a tela dos seus filmes, né? Como diretor, ele sempre, aquela pessoa mais baixa, mais gordinha, ele atravessa assim, a tela na diagonalzinha, de qualquer filme dele. Eu penso também que o Rosa sempre está atravessando a página da nossa leitura, a página do que ele escreve. Então, eu tento fazer esse tipo de incursão hitchcockiana do Rosa na sua própria literatura, mas também como uma estratégia, né, do ensaio, uma estratégia, assim, meio sedutora para fisgar o leitor e fazer que ele vá, né, percorrendo vida e obra, né? Nesse sentido, eu também queria dizer que, como disse o Jacinto no início, que é muito interessante a gente pensar, né, nesse acervo, né, nessa mineiriana. Como mineiriana? Tem brasiliana, né? Tem brasiliana, lá na Biblioteca Gita e José Mindlin, por exemplo, a coleção brasiliana. Mas mineiriana como, né? Mineiriana como rosiano, né? Como, de fato, um acontecimento. E aqui eu tomo a liberdade de contar um fato, que viajando com um crítico paulista importante para levá-lo ao Ouro Preto, ele e a mulher dele, ele olhava para as montanhas aqui, né, que cercam aqui o caminho que vai até Nova Lima, depois entra em Ouro Preto, e ele dizia assim: me responde, Márcia, por que tanto escritor, por que tanto poeta, por que tanta literatura extraordinária possa surgir dessas terras. Então, acho isso lindo, não é? Que isso tenha sido reconhecido por alguém que, paulista, né, veio revisitar o Ouro Preto. Então, assim,
nesse sentido, então, como eu disse, eu tento esses alinhavos e mostrando muito, né, que, na verdade, não há um limite, esses deslimites entre o contemporâneo e o moderno ou antigo, sobre a qual a Raquel falou, usando sabiamente os conceitos do Agamben, né, essa questão da terceira margem, que a Ivete fez menção a elas, como não sendo aquelas margens canônicas, primeira e segunda, o Aldemaro também falando da questão da vida, né, como sendo um trajeto de experiência que inequivocamente está nos textos, eu tentei também fazer isso no texto que eu escrevi, né, mostrando, então, que se a gente tem no Rosa umas minas dos mineiros, além das gerais, né? Além das gerais, elas suplantam essa questão na vida e na obra, porque é uma obra que ganhou o mundo, né? E que tem muitas traduções, e também ele ganhou o mundo, né? Saindo de Cordesburgo, Belo Horizonte, Itaguara, Barbacena, Rio Branco, o Instituto Rio Branco, né? Alemanha, Hamburgo, Paris, Itália, volta para as fronteiras latino-americanas e escreve no Rio de Janeiro. Então, assim, realmente, essas experiências todas estão lá marcadas no texto do Rosa, que eu tento trazer para o meu texto e confesso, sem vergonha alguma, como uma maneira de fisgar o leitor, né, para que ele percorra vida e obra, mostrando que, na verdade, se ele se torna esse autor mais do que canônico, né, na sua intenção, não nascia como um autor canônico, porque nascia como autor para ser lido, né, no registro, né, que é um registro trabalhado, sim, que mistura erudito e popular, mas é um registro que busca uma dicção que seja a dicção das vozes todas que devem existir polifonicamente no texto literário narrativo, né? Porque, de fato, a crítica é unânime em dizer que essa voz é uma voz que não é caricaturada mais, não é mimetizada mais. É uma voz que é buscada com muito esforço, sacrifício e pesquisa, trabalhada do ponto de vista das suas origens, para transformar nessa que é uma dicção, né, que vai representar ora o jagunço, ora o doutor, ora a menina, ora a mulher, né, ora o fazendeiro, e a gente fica sem saber, né, tem que apurar os ouvidos para ver quem está narrando. Quem está narrando? Porque você passa absolutamente sem sentir de uma voz para outra voz, né? E ele tem essa capacidade enorme de ser o orquestrador de tantas vozes, né? Então, ele transborda as Minas Gerais, né? Ele se bate pelo mundo misturado e, portanto, ele se bate pelo povo brasileiro, né? E diz sempre que a arma com que ele tem para dar ao povo brasileiro, não é, a posição que ele merece e que ele antevia, que estava chegando, né? Acho que até nesse momento ele deu uma errada, né? Até o século XX, porque seria uma literatura que seria brasileira, que ecoaria o mundo, é a arma da palavra. Né? Então, acho que estou dentro do meu limite, deixa eu ver aqui. Estou dentro do meu limite? Então, é isso. Foi assim que eu tentei fazer um texto que fosse palatável para o público em geral. Muito obrigado, professora Márcia, muito obrigado pela generosidade das suas palavras aí, né? Fiquei muito sensibilizado. Eu queria agora aproveitar esses 10 minutinhos que nos restam, já ouvimos aqui todos os nossos palestrantes, eu queria aqui repassar para a mesa algumas intervenções que chegaram aqui dos nossos colegas,
Uma delas foi feita pelo Celso, que está assistindo aí, junto com a professora Juliana, a nossa conversa, e o Celso diz o seguinte: Lília Schwartz fala que no imaginário nacional, Minas não é tão negra quanto a Bahia, nem tão branca quanto o Sul. Nos séculos XVIII e XIX, foi tão ou mais negra que a Bahia. Onde estará a literatura negra na literatura mineira? É a pergunta do Celso, transmitida pela professora Juliana Assis, nossa anfitriã desta tarde. Então, quem se anima a dar aí uma palavra sobre a literatura feita pelos negros em Minas Gerais? Fiquem à vontade, uma palavra, uma consideração. Rogério, Por favor, queria lembrar que nós temos aqui o ensaio sobre isso, né, do Eduardo Assis Duarte, que é Falas do Negro nas Letras de Minas, e realmente eu acho que a gente esquece isso, que Minas, tá? E vamos pensar Ouro Preto, né? Citando só algumas coisas. A população de Ouro Preto era muito mais negra na época colonial do que branca. E com a possibilidade, por exemplo, de que foi em Ouro Preto no século XVIII que foi feito o primeiro registro de uma língua africana, o Minajeje, que ele foi feito com a intenção de que os capatazes entendessem o que os escravos estavam conversando, mas é o segundo registro de uma língua africana que existe no mundo. O anterior foi feito no Rio de Janeiro, do Quimbundo. Então, isso mostra que tem uma cultura que mesmo que ela tenha ficado historicamente com poucas marcas, até a possibilidade de que isso pudesse passar a circular na forma de livro, é o que a Ivete explanou sobre o que está na margem. Sem dúvida, nós temos de pensar, é uma questão de como é que a gente olha. Ouro Preto, por exemplo, eu vou continuar pensando em Ouro Preto. Se nós repararmos com os olhos que não são de turista, nós vamos ver que é uma cidade negra. A maioria da população continua sendo negra. Então, é como as coisas são olhadas, quer dizer, a gente precisa treinar os olhares diferentes. Eu gosto de lembrar uma coisa que eu ouvi do Luiz Fischer, que é um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coisas que nós ouvíamos, a minha geração ouvia, quando a gente começou a estudar letras, ou a estudar em geral, que no Brasil era impossível fazer história dos negros, porque Rui Barbosa havia queimado todos os arquivos, e a história dos índios não existia, porque não tinha documento nenhum. O que aconteceu mais recentemente é que os historiadores simplesmente começaram a reparar como os arquivos de igreja, de batizado, de casamento, os arquivos de inventário, eles estão cheios de dados sobre essas populações, eu vou dizer assim, que foram desprezadas pela historiografia tradicional, inclusive a literária. Então, eu acho que a gente precisa aprender a olhar de novo com outros olhos as coisas. Tem um trabalho que eu acho lindo, é uma dissertação que foi feita na UFOP em Mariana, que a pessoa, eu não vou lembrar o nome, a partir de registros de eclesiásticos, de batizado, casamento, óbito, ele levantou a história de uma família de escravos em Lamim, que está ali perto de Lafayette, uma cidade também com 300 anos, durante assim um século. Quer dizer, a gente não via isso porque não queria. Eu acho que é uma reflexão boa para a gente fazer as opções que nós temos, tá, na forma como a gente lida, não só com o passado, mas com o presente também. Muito obrigado, professor. Eu tenho aqui mais uma pergunta, essa sobre crítica literária, mas antes eu pergunto se alguém quer falar ainda sobre a questão do negro. Professora Raquel, por favor. Na verdade, eu estava vendo
a transcrição da pergunta aqui, está dizendo sobre a presença negra na literatura. Eu vou tomar por um caminho que não é necessariamente dos escritores negros, que até sobre alguns escritores negros nós nos referimos aqui. Mas como aparecem, por exemplo, nas memórias do Pedro Nava. A presença negra dos negros na memória do Pedro Nava, por exemplo, é muito marcado para demonstrar a perversidade, a maldade da avó que tratava as negras de forma terrível, né? São cenas terríveis de serem lidas, né? E, então, me parece que isso é um modo da presença negra se manifestar, né, por meio de um depoimento de um memorialista, enfim, e tão cuidadoso do ponto de vista até histórico mesmo, né, o Pedro Nava. Então, eu acho que esse é um modo, e também algumas formas de aparecer na própria poesia do Drummond, de mostrar esse tratamento violento dos senhores de escravos, né, e também não negar, sem nenhuma glória, né, o fato de ser neto, bisneto, enfim, de donos de escravos, e mostrar esse abatimento, vamos dizer, que se tem, né, com uma herança dessa, já que estamos falando de heranças. Eu acho que tanto, nesse caso, quando eu vi a pergunta, me lembrei desses dois fatos que estão no texto literário, efetivamente. Bernardo Guimarães, né, que está aqui abordado também. Sim. Perfeito. Professor Ivete, microfone. Eu queria só complementar o que a Raquel fala, porque justamente essa repressão ela vai refletir nesse grande contingente negro nos movimentos de periferia. Porque nós temos esses movimentos de tentar se organizar e tentar ocupar espaços justamente de uma maioria negra. De uma maioria negra, como acontece no Brasil, só tem lugar nessas margens sem muita possibilidade da mobilidade, que eles buscam através da produção. Então, acho que é interessante também ver isso que o Jacinto disse, a Raquel, como uma coisa mesmo de controle, o resultado do controle, do afastamento de um tipo de população que fica alijada daquilo que é considerado Tem uma outra... cultural. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Márcia, por favor. Microfone. Se a gente contextualizar... Liga o microfone, Márcia. 18, 19, como a Lília Schwartz lá diz, o próprio negro era silenciado, haja visto o Machado de Assis, que custou a ter uma voz considerada negra. Não é? Então, custou, quer dizer, o reconhecimento é agora. Então, se tinha personagens ou, eventualmente, autores, na verdade, a gente não tinha uma dicção, que é a grande questão, não tinha uma voz. Essas vozes começaram a chegar a partir do século XX, recentésimas as vozes, que essa é a grande questão, me parece, né? Perfeito. Aqui uma outra pergunta feita pelo Jonatas Aparecido Guimarães, que é a seguinte. Boa tarde. Como vocês definiriam o papel da crítica ao pensar a mineiridade literária em um contexto em que se pautam as fragmentações identitárias? Quem se habilita? Márcia. Ô, Jonatas, eu não acho que seja mineiridade literária. Não é? Eu acho que são duas coisas diferentes. A gente falou em mineiriana, não é? Como coleção. Não é? E a questão mineiriana, como uma coleção assim, afetiva. Mas mineiridade literária acho também complicado, não é? Porque, na verdade, esses limites muitos, né, entre essas questões mesmo que você mesmo responde, né, fragmentada, é muito complicado você fragmentar também uma dicção literária, né, assim ou assada. Até as dicções internacionais já não são mais tão limitadas, né? A gente já fala como literaturas
sem ficar dando grandes adjetivos pátrios, né, à literatura. Então, eu penso que talvez mineiriana é uma coisa, mineiridade e dicção literária, mineiridade literária, acho que é outra. Tá? Bom, no meu ponto de vista. Ivete, por favor, Ivete. Fala, Rogério. Então, respondendo ao Jonatas, o querido Jonatas, né? Eu concordo plenamente com a Márcia, lembrando que o próprio conceito de territorialidade hoje não é ligado à territorialidade geográfica só, e que as identidades elas se constroem nem fragmentariamente, são em grupos diversos, né? Nós nos construímos como sujeitos em grupos diversos, e não só porque nascemos no lugar X ou no lugar Y. Embora eu acho que a gente deva até considerar os estereótipos e começar deles, né? Mas não desprezar simplesmente os estereótipos. Começar deles, né? Ah, mineira é desconfiada, eu mesmo brinco com isso. Eu falo, eu sou mineirinha de tudo, sou muito desconfiada. Então, lidar com os estereótipos, mas não fechar a identidade numa caixa física, geográfica. Professor Jacinto? Está sem microfone. Eu queria acrescentar uma coisa para a gente refletir. Essa experiência de Minas, ela sempre teve um viés cosmopolita, até pela própria formação do Estado, que é uma formação diferente do litoral do Brasil, que foi uma coisa que foi aos poucos. De repente, cai uma multidão aqui, e principalmente na parte de quem veio de Portugal, com hábitos urbanos. Então, o Teatro de Ouro Preto é o primeiro da América inteira, de cabo a rabo. No século XVIII, estavam sendo apresentadas as peças que eram as últimas novidades que estavam correndo na Europa. Da perspectiva de uma literatura, né, vou pensar aqui agora, literatura como sistema, a ideia meio do Antônio Cândido, a gente constata pelas bibliotecas que não era só produção, não, tinha leitor também. Então tinha uma circulação literária. Quer dizer, a gente não pode pensar que falar literatura mineira é um regionalismo, porque uma marca dessa literatura seria essa perspectiva cosmopolita, e que vai continuar depois nas outras épocas. Quer dizer, vamos pensar uma coisa como modernismo, ele é aberto para o que está acontecendo no mundo. Então, falar dessa literatura, quer dizer, eu estou querendo dizer que isso é um traço também disso que a gente chama literatura mineira, e que não é uma coisa, então, restrita, identificada, não é um território que está desenhado dessa perspectiva. Muito bem. Por favor, Márcia. Não. Fechado. Né? Microfone fechado. É como ele diz, o cosmopolitismo da literatura mineira, né? A mineiriana coleção e identidade, como é que o Jonatas falou? Mineiridade literária. Mineiridade literária. Então, parecem que conversam, mas a gente tem que fazer essa distinção. Muito bem. É isso. Alguém mais quer se manifestar? Já podemos concluir? Ok. Eu abusivamente vou só convidar todos para o lançamento desse livro aqui amanhã, sábado, 28 de novembro, de 10 da manhã às 14 horas, lá na Academia Mineira de Letras, na Rua da Bahia, seguindo rigorosa e escrupulosamente todos os protocolos de segurança sanitária. Enfim, é uma coletânea de 20 contos de contistas mineiros sobre o tempo da peste, esse tempo que vivemos. Esse livro é fruto de uma parceria entre a Academia e a Editora Autêntica, já está à venda nas livrarias de Belo Horizonte e em todas as plataformas virtuais de comercialização de livros. Esse era o comercial muito rápido.
Me desculpem o abuso, a falta de educação, mas é por uma boa causa. Eu quero, mais uma vez, agradecer a todos os que acompanharam essa belíssima conversa, a todos os colegas estudantes da graduação, da pós-graduação, que aqui nos acompanham. Quero agradecer também ao Jefferson, cujo suporte, cujo apoio foi fundamental para a viabilização dessa operação, né? Quero agradecer extremamente à professora Juliana Alves Assis, que é nossa anfitriã, já que ela é coordenadora do programa de pós-graduação em Letras da PUC Minas, esta bela casa de cultura, onde eu tive a honra de fazer minha graduação em comunicação e meu doutorado em letras. E, enfim, é sempre bom festejar e celebrar essas boas instituições de ensino. E, finalmente, agradecer muito a presença dos nossos queridos conferencistas, os professores Jacinto Lins Brandão, Ivete Valde, Raquel Junqueira Guimarães, Aldemar Taranto Goulart e Márcia Marques de Moraes, pela generosidade que todos nós já conhecemos, pela receptividade a esses convites nossos, né? E pelo amor às boas causas da cultura e da civilização, que é de cultura e civilização que a gente precisa sempre e cada vez mais, especialmente nesses tempos tão escuros que temos tido que atravessar atualmente. Muito obrigado a todos e até a próxima.